Hello, hello, good evening. Mais uma aula extraordinária, bônus para você. Aproveitando que o aluno não veio, a gente grava a aula. A gente grava a aula e hoje nós vamos ver como falar necessidade e obrigação em inglês. A gente já viu a parte de conselho, advice, na semana passada, e hoje a gente vai ver como falar sobre necessidade e como falar sobre obrigação. Podemos usar expressões, podemos usar os modais, e é isso que a gente vai ver hoje. Então, deixa eu só compartilhar aqui para que possamos ver. Ok. Então, vamos lá, gente. Necessity and obligation. Falando sobre necessidades e obrigações em inglês. Vamos começar do começo. Começar do começo com must. Must é modal. Quando a gente fala muito de conselho, possibilidade, probabilidade, obrigação, necessidade, e que é mais permissão, pedido, a gente usa os modais. Os modais, eles nos ajudam a entregar esse tipo de mensagem, ok? O must é um modal que ele é muito ligado à obrigação. Alguns livros falam que seria uma necessidade, uma forte necessidade, strong necessity. Outros falam que é uma obrigação. Então, você sabe, se é importante, é must. É must. E como é que você monta a frase? O must é um modal. Então, você vai usar ele e mais o verbo. O verbo não leva essa, não leva ed. Lembra do should da aula anterior, né? Então, o verbo, ele não vai levar ed, não vai levar es, ele não vai levar ing, desde que não esteja na maneira contínua, mas isso é uma outra aula, ok? Mas a forma dele é sujeito, modal, nesse caso must, verbo na forma infinitiva sem o to, o bare infinitive, que é o infinitivo sem o to, e o complemento. Então, aí você tem o primeiro exemplo. You must finish your homework before going out. Você deve, ou você tem que, terminar o seu dever de casa antes de sair. Você deve, ou você tem, que terminar o seu dever de casa antes de sair. You must finish your homework before going out. Ok? Next one. He must exercise. E aí vocês conseguem ver que é só modal e verbo. Eu não boto he must exercises. He must exercise. Ele tem que se exercitar. Ele deve se exercitar. He must not smoke here. He must not smoke here. Esse must not seria, ele não deve fumar aqui. Só que a gente também tem o mustn't, né? A forma contracta. E aí o mustn't, ele fica muito na proibição. O must not seria uma obrigação negativa. No final é a mesma coisa. É algo que você não deve fazer, que você não pode fazer. Nesse caso de fumar, é proibido fumar, por exemplo, dentro de lugares fechados. Então, you must not smoke here, you mustn't smoke here. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver outra maneira de, começou o vizinho com a trovoada, eu acho que ele ainda está em homenagem a São Pedro, então ele arrasta os móveis, né? E aí a trovoada está chegando, né? Então, se ouvir barulho, é arrastação, ou então é o forró da festa junina, né? Então, já peço desculpas. Então, quando ele fala, he must not smoke here, tem uma diferença na hora de outra obrigação que a gente vai ver. E a gente vai chegar lá, vamos por parte. Como ele é um modal, você pode fazer pergunta com ele. Lembra do should, que você afirma, você nega e você faz pergunta com ele. O must é a mesma coisa. Só que o must, quando você nega, ele se torna uma proibição, porque é uma obrigação negativa, então você está proibido, né? E na interrogativa, cuidado, porque fica muito estranho e vocês tendem a colocar o do no meio. Porque é presente, então bota do. Ou does she must? Não, o must vai, porque o should
Ele aparece muito mais na interrogativa, no should I stay, should I go, should I call her, should she do that, should she do that, ok? O must não. O must não aparece com tanta frequência. Ele é usado, mas o que eu tô falando é aqui, pra gente, ok? De fora. Ele faz a pergunta, parece estranho? Parece, mas não é. É isso mesmo. Must she exercise every day? Ela tem que se exercitar todo dia? Must she exercise every day? Você pode fazer a pergunta, mas como eu falei, não é muito comum. Não é muito comum, mas como modal, você pode fazer a pergunta. E aí você tem o have to. O have to, ele não é um modal, mas ele trabalha como modal. Alguns lugares chamam de expressão, porque a gente tem o modal verb e o modal expression. Então, alguns lugares chamam de modal expression. Né? Então, have to, na verdade, é o verbo have, com sentido de obrigação, porque você tem que fazer, né? Funcionando como modal. I have to attend the meeting tomorrow. Então, eu tenho que participar da reunião amanhã. I have to. Eu tenho que. Attend the meeting. Attend the meeting. Esse attend é no sentido de participate, é participar da reunião. Attend, atender o telefone, atender o paciente, não tem nada a ver com isso. É um false friend, tá? É um false friend. Esse attend é no sentido de participate, participar, ok? She has to attend the meeting tomorrow. Só que o have to, ele não é o modal verb. Ele funciona como, mas não é. Então, ele sim sofre inflection, a conjugação. I have to, you have to, they have to, we have to, she has to, he has to, it has to. Ok? Então, ele sofre sim a inflection. E a interrogativa, does he have to exercise every day? Does he have to exercise every day? E aí, por ele não ser um modal real, eu vou chamar de modal real, assim, para você entender, ele precisa do auxiliar. Então, para negar, você vai precisar do auxiliar. Para fazer a pergunta, você vai precisar do auxiliar. Negando, you do not or you don't, claro que é muito mais usual. You don't. You don't have to take the test. You don't have to take the test. Você não tem que fazer a prova. E se você não tenha, não é já no sentido de obrigação. E aí eu vou parar aqui, e por mais que o have to e o must sejam parecidos, no sentido de obrigação, de ter que fazer alguma coisa, quando a gente usa o negativo, o must vira essa obrigação, essa proibição, e o have to é aquela coisa que não é necessária. You don't have to take the test. Então você não precisa, você não tem que, não é necessário. Então existe uma diferença nos negativos. Agora abrindo um parênteses. Há quem fale que must have to são iguais no sentido até de nível, ok? Eles são obrigações no mesmo nível. Alguns chamam must de strong obligation. Então, ele seria uma obrigação forte. You have to, não. Ok? O must, ele sempre dá uma ideia de mais you must vote. Ok? You must be 18 to vote. Então, esse must, ele traz uma obrigação. Então, fica muito relacionado à lei, às regras. Porém, you have to seria o que a gente chama de social obligation. Você mesmo se dá essa obrigação. A sociedade cria uma certa obrigação, mas não é relacionada à obrigação lei. Só que aí o que acontece? Existe aquela coisa, o que eu sempre falo, eu estou falando para vocês como eu falo com os alunos em aula. Aqui é uma aula, vocês agora são meus alunos assistindo esse vídeo, mas é o que eu falo na aula mesmo, a aula one-to-one, é quando está o aluno só comigo, aula particular ou aula em grupo. Existe uma pequena diferença.
Na verdade, não é uma pequena diferença, é cultural, não tem certo nem errado. O inglês hoje é uma língua global, nós temos vários tipos de inglês. Então essa história de inglês americano, britânico, esquece, porque tem canadense, e com a viagem, com todo mundo viajando, um se mudando, um inglês que mora nos Estados Unidos, um americano que vai morar no Canadá, tudo se mistura. Então hoje nós temos um inglês global. E aí, mas o que que acontece? Quando a gente aprende o inglês americano, o must, essa strong obligation, é uma stronger obligation, ela é mais forte e muito relacionado à regra, à lei. You have to seria o social obligation. Quando você vai para o inglês britânico, já é um contrário. O have to, ele fica muito ligado à lei. You must ao social obligation. Aí você vai falar assim, ai, Kelly, e aí, como é que eu faço? Gente, ou um ou outro, a pessoa vai entender que você vai ter que fazer. Tá vendo? Conseguiram ouvir, né? Então, você vai ter que fazer. O que vocês têm que tomar cuidado é a negação. A negação que é o cuidado. Porque realmente, um é diferente do outro. Então, essa é que é a questão. Você falar he must not smoke or he mustn't smoke para o he doesn't have to smoke. Não tem nem para ele não precisa fumar. Ele fuma se ele quiser, não, né? Não tem nem essa opção. Entendeu? Então, o negativo é que vocês precisam tomar cuidado. Mas afirmativo must have to ainda tem aquela galera que diz que é no mesmo nível. Ok? Tô falando isso, é só uma questão de curiosidade. Se você me perguntar, Kelly, e aí, você? A minha educação, eu estudei num curso de inglês, que era inglês americano, e eu comecei a trabalhar num curso em cursos de inglês com inglês americano, porque na época era muito notório. Curso X britânico, curso Y americano. Então era muito gritante a diferença. Hoje, quando eu ensino, eu tento ao máximo estudar as duas gramáticas para passar para o aluno, porque existem pequenas diferenças. Ok? Então, eu já estou acostumada a usar o must como stronger obligation. Então, ela é mais forte, mas sem o have to. Ok? Isso sou eu, Kelly. Right? E aí, seguindo em frente, a gente tem o have got to. O have got to, algumas pessoas consideram old fashioned, né? Aquela coisa ultrapassada, mas ainda é muito usado. É uma obrigação, só que a gente diz que é uma obrigação informal. Então você só vai usar em contextos informais, em situações informais, ok? E aí o have got to é o famoso have to. I have got to go, have to go, né? É have to mesmo na hora de falar. Contracto, I've got to, gotta, I've gotta go. Pode ser falado assim também. I've gotta go. I've gotta take the test. Então eu tenho que fazer a prova. I've gotta take the test. Ou então, I have to take the. É até difícil. I have to take the test. Ok? Have to. Eu falo, I've gotta take the test. Mas se você falar, I've got to take the test, ok. Só vê que o got termina com T e o to começa com T. Então a ideia é que se junte. Porque se você falar, I've got to take the test, fica aquela coisa meio robotizada. Você fala em blocos, ok? Então, já que tem o T e o outro T, junta pelo menos. E aí por isso que fica agora. She has got to take the test. É a mesma coisa. Ele não é um modal, um core, né? No core dele, ele não é um modal verb. Então, ele sofre inflection. I've got, you've got, we've got, they've got, she's got, he's got, it's got. Ok? Então, ele sofre essa variação. Existe negação? Existiria. Again. Existiria. Eu acho que eles já estão dançando, né? Assim, eu existiria, mas não é usado. Pergunta
Não, também não é tão comum. É mais afirmativa. Então, a afirmativa, você tá com seus amigos: "Oh, I've gotta go. Oh, I've gotta hit the road", eu tenho que, né, picar a mola, que nem a gente fala em português. "I've gotta hit the road", ok? "I've gotta study for the test". Então, é usado na afirmativa. E a gente tem o need to. O need to, o verbo need é precisar. "Oh, I need money", eu preciso de dinheiro. Então o need to é necessidade. Necessidade comum, ok? Em nível. E é a mesma coisa, é um verbo que está funcionando como modal verb. A função dele é de modal verb, né, de necessidade, para expressar necessidade, necessity. Então ele sim sofre inflection. Ok? Então, por enquanto, aqui do que a gente viu, só o must é um real modal verb, e aí ele não sofre inflection nem o verbo que vem depois dele. Ok? Eles sofrem inflection. No caso do need to, como você tem o to, sempre vai vir o verbo no bare infinitive. Ok? Então, she needs to study for the test. Ela precisa estudar para o teste. Aí você vai falar assim, mas Kelly, você usou teste em todos os sentidos. Lembra quando a gente falou de advice, que eu falei assim, tudo vai depender do seu nível de conselho? Da importância daquele conselho? É a mesma coisa. Toda prova a gente precisa estudar. Então, you need to study for the test. Agora, principalmente agora no final do semestre, a nota tá ali, capengando. Se você não estuda, você vai se dar mal. Então, se torna meio que uma obrigação. E aí você pode falar, oh, you have to study for the test. Então, também a escolha do modal é uma opção sua, de acordo com o contexto. O próprio should que a gente viu na semana passada, né, que eu deveria, a parte de conselho, também pode ser usado no caso de estudar para a prova. Depende do contexto. Você vê a pessoa ali, usando o celular, assistindo o vídeo, aí você olha e fala assim, oh, you should study for the test. Você deveria estudar para a prova. You should be studying for the test. Você deveria estar estudando para a prova. Ok? Nesse caso, eu estou aconselhando. Então, até a escolha, seja do modal ou do verbo trabalhando como modal, é de acordo com o contexto. Ok? E agora vocês vão ouvir o falatório. I need to see a doctor immediately. I need to see a doctor immediately. Então, eu preciso ver um médico imediatamente. Eu preciso ver um médico imediatamente. Então, é uma necessidade minha, eu não estou me sentindo bem. Sorry. Eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo uma dor nas costas, eu ando muito cansada. I need to see a doctor immediately. Eu tenho a necessidade. Agora, se eu estou muito mal, passando mal, febre de 40 graus, vomiting, você vai falar o quê? Oh, you have to see a doctor. Você tem que ver um médico. Viu como depende do contexto? Depende do contexto. Ok? Nesse caso, I need to see a doctor immediately. Então, eu preciso ver um médico imediatamente. Como ele é um verbo que tem a função de modal verb, ele precisa do auxiliar. Então, does he need to go to the supermarket? Ele precisa ir para o supermercado mesmo. Does he need to go to the supermarket? A negação é a mesma coisa. You do not or you don't need to see a lawyer. Ou seja, não é necessário, you don't need to see a doctor. Kelly, por que tá do not? Porque para quem está vendo a aula e ainda não tem aquela prática do inglês e dos contractos, né, da junção, da negação, eu boto para você visualizar. Antigamente, na época que eu aprendi inglês, se falava que a gente falava o don't e se escrevia do not, porque don't era informal. Hoje, quando a gente separa, esse do not, ele vem dando meio que uma ênfase. É tipo, you do not need to see a doctor. Sabe quando a mãe fala? Você não faça isso. É exatamente isso. Então, quando você separa e usa o full form,
né, você quebra, você separa o don't, você meio que dá uma ênfase àquela negação. E aí quando você fala, você tem que dar essa pausa de mãe, eu chamo de pausa de mãe, né. You do not do that. Do not. Ok? Então é dessa maneira. E a gente tem a expressão It's necessary to. Quem assistiu a aula de conselho, se você não assistiu, vai lá e assiste. Se essa é a sua primeira aula, vai lá e assiste que tem advice. A gente já viu que você pode tanto dar conselho, recomendar algo, falar para alguém que é necessário, falar para alguém que é uma obrigação, usando o it's tananana to. Esse tananana, você pode colocar it's necessary to, é necessário que. It's essential to. It's vital to. It's mandatory to. Mandatory, ó, obligation. Ok? Então, vocês podem trabalhar com essa expressão também, com os níveis, não só no conselho, mas no caso de necessidade e obrigação. Então, aqui os exemplos são: It's necessary to drink plenty of water daily. Então, é necessário beber bastante água, né? Diariamente. Daily é diariamente. It's necessary to check the weather forecast before planning a picnic. Então, é necessário checar a previsão do tempo antes de planejar um piquenique. It's necessary to. Também depois desse to, não leva S, não leva ED, não leva ING. É it's necessary to, verb. E só o verbo. E aí a gente tem o should. Mas Kelly, should não é conselho? Sim, should é conselho, mas should também pode dizer para alguém, você aconselhando, dizer para alguém que é necessário fazer aquilo. Entendeu? Aconselhando, você vai dizer que é necessário, então ele pode ser usado no caso de necessidade. E aí vem, you should wear sunscreen when spending, agora é avião, when spending time outdoors. You should wear sunscreen, sorry. You should wear sunscreen when spending time outdoors. Você deveria ou você deve usar protetor solar quando passar tempo do lado de fora. Spending time outdoors. Outdoors é do lado de fora, em ambiente externo, que a gente chama de ambiente externo. Indoors, outdoors. Ok? Parênteses, vocês sabem que conforme eu vou dando gramática, eu sempre reviso outra coisa. Wear sunscreen. Kelly, por que é wear? Wear não é vestir? Não seria use? Tudo que você coloca no seu corpo, you wear. Então, glasses. I don't use glasses. I wear glasses. I wear lipstick. I wear makeup. I wear sunscreen. I wear earrings. I wear a coat. I wear shorts. I wear sneakers. Mas tudo que você botar no seu corpo, I wear perfume. Então, por isso, sunscreen é wear e não use. Use é a ideia de manual. O que seria isso? Eu uso um livro para preparar minhas aulas. I use a book to prepare my classes. I use the cell phone. I use the laptop. I use a computer. I use a pen. I use a car. I use pencil. Então, o use, ele tem essa ideia de manusear. Você usa ele, você utiliza ele, ok? O wear é tudo que bota no corpo. On your body. On your body. Ok? Agora é carro. You should wear sunscreen when spending time outdoors. Ok? You should stay hydrated, especially during hot weather. Isso aí é uma dica para nós cariocas. Você deve se manter hidratado, especialmente durante temperaturas quentes. Então, you should stay hydrated. O carro faz barulho, né? Especially during hot weather. You know é she, sorry. She should stay hydrated, especially during hot weather. Então, você deve se manter, ela deve se manter hidratada,
especialmente durante hot weather. You should arrive at the airport at least 2 hours before your flight. Você deve chegar no aeroporto pelo menos at least 2 hours before your flight. Isso se for doméstico, se for internacional, um pouquinho mais. Para segurança, principalmente quando tem fila muito longa, ok? Não podemos perder voo, gente. Pagar taxa é caro. Então, ó, you should arrive at the airport at least 2 hours before your flight. Olha aí com a expressão it's necessary to arrive at the airport at least 2 hours before your flight. It's important to arrive at the airport at least 2 hours before your flight. Ok? E é isso! E acabamos! E acabamos! Então aqui, deixa eu te pedir, se você gostou desse vídeo, curte. Se te acrescentou, curte. E se inscreve no canal. Tô passando assim, né, que coisa feia, Kelly. Eu tô passando assim que a gente revisa. A gente revisa. Então lembrando que must e o should, eles são modais. Então é só eles e o verbo. O verbo não leva S, não leva ED, não leva ING, não precisa de auxiliar. Nem do, no does, no did, can, nada, 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 nada. Mas se você tem o have to, need to, have got to, você vai precisar de auxiliar, ok? E você também tem a opção de usar a expressão it's tananana to. E aí você pode falar it's essential, it's important. Outro avião, morar perto do aeroporto é isso, gente. It's essential, it's necessary, it's mandatory. Que mais? It's vital, it's fundamental. Ok? E aí você pode usar. Te convido, se você não assistiu a aula de conselho, né, Advice, vai lá na playlist da sala de aula para o YouTube, assiste, assiste, porque complementa com essa, ok? Assiste que complementa com essa. Se ficar com dúvida, é só deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem. Combinado? Deal? Então temos um acordo e logo logo a gente tem mais aulas, principalmente com os modal verbs, os verbos modais, trazendo mais essa funcionalidade e sempre trazendo algo extra, como são as expressões do it's, necessary to, it's fundamental to, it's important to, it's a must to, pode ser usado também, ok? Então é isso, eu sou a Teacher Kelly, te convido a se inscrever aqui e me seguir nas redes vizinhas e acompanhar nossas aulas. Essas bônus, né, extraordinárias que a gente chama, que na verdade são feitas para alunos mesmo, alunos, e te convido para assistir os vídeos do English in 5 Minutes, para você treinar um pouquinho todo dia, e nosso English at Lunchtime toda terça-feira, every Tuesday at 1, 1h. E é isso, gente. Thank you so much. I see you next class. Bye, bye. See you. Thank you so much. Não esquece de se inscrever. Não esquece. Bye, bye. See you.